Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Se você tem acompanhado o nosso programa, já sabe que um dos objetivos desse podcast é levar ao público conceitos e conhecimentos relacionados à saúde pública. Pois o tema de hoje é sobre a vigilância sanitária, um tema muito caro à saúde pública como um todo. Você deve ter na sua mente alguma ideia relacionada a essa área tão importante. Alguns associam a medicamentos e vacinas, outros pensam na fiscalização da água que bebemos, nos restaurantes que frequentamos e até nos produtos de beleza e higiene que usamos, pois a vigilância sanitária está em tudo isso e muito mais. Andréa Barbosa Boanova, egressa do mestrado e do doutorado aqui desta faculdade, tem ampla experiência na área e muitas histórias para contar. Tanto que escreveu um livro com algumas passagens curiosas e inusitadas sobre os seus 32 anos de carreira como fiscal de alimentos no município de São Paulo. Quer ouvir algum desses casos? Então fique aqui com a gente no podcast Saúde é Pública. Andréa, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de compartilhar suas histórias como sanitarista na cidade de São Paulo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar de volta aqui nessa casa, essa casa onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, o curso de Direito Sanitário, eu também fiz parte do curso de pós-graduação em Higiene e Inspeção de Alimentos aqui por muitos anos, né, trabalhando como professora convidada, então é sempre um enorme prazer estar aqui para compartilhar conhecimento e aprender também, né, com todos aqui que militam e atuam nessa casa. Muito bacana. E para começar nossa conversa, o seu livro ele conta as suas histórias na área de vigilância sanitária. Isso. Você poderia contar um pouco mais do que é esse profissional, o que ele faz, pelo que ele é responsável? O profissional da vigilância sanitária é um profissional que trabalha nas áreas de saúde. Então, quando a gente fala de vigilância sanitária, nós temos várias áreas de atuação, que é medicamentos, produtos, serviços, até o ambiental também, né? Como que o meio ambiente pode prejudicar a saúde pública. E a área de alimentos, que é uma área voltada para segurança dos alimentos e também segurança alimentar. E nessa área de atuação, são vários profissionais que podem atuar, podem ser os médicos veterinários, nutricionistas, químicos, biólogos, também a área de farmácia. Então, são vários profissionais da área de saúde que podem atuar como fiscal da vigilância sanitária de alimentos. Então, é uma área bastante ampla, né, multidisciplinar, que tem o objeto, né, dessa área de atuação é realmente tratar, né, de forma fazer com que os alimentos sejam seguros, né, sejam vendidos e comercializados no município de forma segura. Entendo. E, na sua opinião, por que a gente deveria falar mais sobre essa profissão, sobre esse profissional? Tanto que você fez um livro só sobre as histórias deles. Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como que o município, né, como que o prefeito, né, através de que secretaria é feito esse controle, né? Então, a Secretaria da Saúde é responsável pelo controle dos alimentos comercializados no município e também o controle de higiene dos estabelecimentos que comercializam alimentos. E as pessoas gostam muito de saber das histórias de bastidores, querem informações sobre estabelecimentos seguros, querem saber da ocorrência de alguma coisa diferente aí na comercialização dos alimentos, acidentes de consumo, intoxicações alimentares. As pessoas têm muita curiosidade e pouca gente sabe que esse é o papel do fiscal da vigilância sanitária, né? Então, a gente tem essa função de representar o município, né, junto ao munícipe, tratando e protegendo a saúde conforme os ditames do Sistema Único de Saúde. Então, a ideia é trazer, né, aproximar o público das nossas histórias, da nossa vivência, das nossas experiências, que são muito ricas.
Muito interessante tudo isso que você falou, e aproveitando que você mencionou essas histórias de bastidores e tudo mais, o seu próprio livro, Contos de uma Autoridade Sanitária, traz algumas dessas histórias surpreendentes e inusitadas. Como fala na própria sinopse dele, você presenciou facas de açougues escondidas em cuecas, você já teve que ver pé na pia de higienização das mãos em lanchonetes e até mesmo baratas caindo no colo durante suas inspeções, não é verdade? É verdade. São todas histórias baseadas em fatos reais, né? Aí não tem nada inventado. No caso da faca na cueca, foi uma história que me foi contada por uma profissional colega, né, de trabalho. Então, eu resolvi trazer para o livro também. Mas são fatos verdadeiros, né? Aí não tem nada de ficção, não, infelizmente. E antes da gente se aprofundar de fato nessas histórias, que é o que o nosso ouvinte quer ouvir, é legal saber por que te motivou a escrever esse livro, quais que foram suas inspirações. Olha, são muitas histórias assim marcantes do ponto de vista pessoal e profissional, né? Então, muitas vezes você se depara com situações que você tem que exercitar um pouco a empatia. No entanto, você tem um poder de polícia, você tem que representar o município e você tem que fazer cumprir a lei. Então, esse equilíbrio, né, entre a empatia e cobrar o que a lei determina é que faz o fiscal saber evoluir, né, como pessoa e como profissional. Então, a minha inspiração veio de um dia que eu estava indo para o trabalho e eu, embora pudesse ir de carro e de metrô, muitas vezes eu preferia ir de ônibus. E o ônibus, para mim, eu gosto mais do ônibus, porque no ônibus você vai vendo pessoas, vai vendo trânsito, situações. E numa dessas situações, eu vi moradores de rua preparando arroz, né? De longe eu vi, o trânsito estava parado, eles tinham feito um fogo com tijolos, né? Tinha uma panela que era, na verdade, uma lata de tinta e uma panela em cima. E eu vi ele mexendo, eu creio que era arroz, porque de longe eu vi ele jogando alguma coisa, parecia ser arroz. Ele estava mexendo arroz com um pedaço de madeira, né? Que acho que ele arrancou de uma caixa de madeira. E aí eu comecei a refletir sobre o nosso papel, né, enquanto fiscal, né? De que forma que a gente pode ajudar a população, né, a se alimentar de forma segura, né? E qual é o papel, naquela ocasião, né, o meu papel como autoridade sanitária em trazer informações, né, em fazer com que os estabelecimentos sejam responsáveis por tudo aquilo que eles comercializam. E eu achei que, trazendo essas histórias, essas experiências de vida, algumas são engraçadas e outras são realmente até dramáticas, né? Eu poderia conseguir sensibilizar, né, não só as pessoas, os leitores, né, mas também os próprios colegas da vigilância sanitária, né, que tem muitos que são não são tão, como é que eu vou dizer, eles trabalham de uma forma muito assim profissional demais, né? Então, às vezes eles esquecem um pouquinho que tem aquele lado humano, né? Então, acho que é isso que eu trouxe um pouquinho assim, um pouco do meu lado humano, lado pessoal nessas histórias. Agora nos mata a nossa curiosidade. Você poderia contar alguma dessas histórias para nosso público? Principalmente essa da faca na cueca? A faca na cueca é uma coisa interessante. Os manipuladores, os colaboradores, assim como a gente em casa, né? Às vezes a gente tem uma faca de predileta, né? Que você manda afiar, que você não quer que ninguém mexa. Então, principalmente o churrasqueiro tem muito disso, né? A sua faca predileta. E da mesma forma o pessoal de açougue, né? Então, eles têm lá a faca predileta, que eles afiam aquela faca. E se fica solta lá no ambiente, todo mundo vai usar. E a hora que ele precisar da faca afiada, ele não vai ter. Então, esse rapaz, ele tinha muito carinho pela faca dele e para ele não impedir que os outros colegas, os outros companheiros lá de trabalho dele usassem a faca dele, ele escondia a faca na cueca. E nisso, essa minha colega, né, que contou a história, ela estava fiscalizando lá e ela viu a ponta da faca na cintura.
E daí, como a pessoa que está trabalhando, manipulando, não pode ter nada no corpo, né, para evitar justamente acidentes, ela perguntou o que era aquilo, né? E ele puxou o facão e falou, olha, o facão é meu facão não quero que ninguém use, então eu estou escondendo na cueca. Foi isso que aconteceu. Machucava, não? Cortava. Pois é. Meu Deus. Pois é. Vai saber, né? E das histórias presentes no seu livro, qual que é aquela sua favorita que você mais gostou de escrever? Olha, tem essa que, como você citou, da barata, né? Era um estabelecimento que eu já tinha ido várias vezes para interditar, e todas as vezes o motivo da interdição era barata, né? Inclusive, eles tinham uma câmara fria dentro da cozinha, que já era uma coisa totalmente atípica, porque você acaba atraindo sujidade, né? E toda vez interditava, era um estabelecimento muito antigo, muito famoso, com instalação muito antiga, tudo de madeira. E eu falei para ele, eu falei, olha, enquanto você não mudar esse ambiente, não trocar esse revestimento, você vai ter problema com barata, porque a madeira atrai, a madeira mantém, né, essa contaminação. E daí ele, durante a interdição, a gente estava conversando e eu fui lá, na verdade, para desinterditar o estabelecimento. E quando eu estava preenchendo o formulário de desinterdição, caiu a barata bem em cima do meu colo, entendeu? Bem em cima do meu colo. E daí o gerente ficou perplexo, assim, né? Ele não sabia o que falar. Eu falei, olha, infelizmente, não tem condição. Né? Se a barata caiu agora, no ambiente que está fechado, né, interditado, não tem gente aqui. Imagina a hora que eu começar o movimento, começar a lidar com alimentos e tudo, né? Enquanto não tiver 100%, eu não vou desinterditar. Mas o que foi mais interessante foi a reação que eles tiveram quando eles viram a barata caindo no meu colo. Não tinha desculpa, né? Não tinha o que falar numa situação dessa. Nossa, mas eu admiro muito essa coragem de todos os sanitaristas, que eu morro de medo de insetos, principalmente barata e aranha. Exatamente. E tem colegas que até saíram do trabalho da rua justamente por medo mesmo, né? De barata, de roedor. A gente se depara muito com roedor, né? Então, tem colegas que não toleram, de fato. E aí, eles saíram dessa atividade de rua e começaram a ficar mais interno, né? Porque tem também um trabalho interno muito intenso na vigilância sanitária. Curiosidade, na sua carreira, assim, nos 32 anos e até no livro, você já chegou a encontrar animais peçonhentos, tipo cobra, alguma coisa desse sentido? Não, peçonhentos não, mas a gente já atendeu denúncias, inclusive tem aqui uma história de um condomínio que estava com uma infestação de escorpião. Então é peçonhento. Tem uma infestação com escorpião. E eu não cheguei a ver o escorpião, mas a gente foi pelo seguinte, olha que coisa incrível. O condomínio tinha comprado algumas galinhas para combater o escorpião. Você sabe que ela combate, ela se alimenta do escorpião. Então, eles compraram algumas galinhas e largaram essas galinhas e os galos para eles se alimentarem dos escorpiões. E aí, esses galos e essas galinhas começaram a fazer muito barulho, acordar as pessoas. O galo acordava os moradores de madrugada. Então, um dos moradores denunciou, porque foi o síndico que colocou a galinha, né? A galinha da Angola faz mais barulho ainda. Denunciou o síndico dizendo que ele tinha posto galinha e que ele abatia as galinhas para comer depois, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui, enquanto vigilância sanitária, para ver a questão dessa infestação, mas também para ver se havia abate dessas aves, né? E quando a gente chegou lá, já não tinha mais as galinhas, havia o controle, claro, de escorpiões por parte das zoonoses, mas o motivo de ter ido até lá foi justamente os animais peçonhentos, né? E essa questão das galinhas. Então, são coisas que acontecem, por isso que a gente fala que é multidisciplinar, que numa situação dessa eu preciso do pessoal de outras áreas de atuação, que é de controle de pragas, por exemplo, que pertence ao Centro de Controle de Zoonoses, para fazer uma ação conjunta, né? E foi interessante porque evoluiu para uma questão de alimentos que não tinha nada a ver com o contexto da história, né? E, na verdade, era uma briga entre moradores e síndico, né? Nossa. Ao longo da sua carreira e nessas histórias que você contou,
Você chegou a denunciar vários restaurantes, estabelecimentos. Em algum momento, nesses 32 anos, você recebeu ameaças ou qualquer coisa nesse gênero de pessoas que não queriam fechar seus estabelecimentos? Sim, ameaças, várias agressões também, cadeira voando por cima. Nossa. Em algumas situações, quando a gente já sabia que era um local perigoso, né? A gente já contactava a GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, e eles acompanhavam a equipe, né? Para evitar qualquer tipo de dano pessoal, né? Então, ameaça é comum. Mas eu lembro também de um lugar onde eu fui ameaçada. A pessoa, na verdade, ela falou assim, é por isso que tem que matar mesmo, né? Porque se não vem aqui, a gente está querendo trabalhar, a gente só quer trabalhar, tal. Eu falei, não, mas ninguém está impedindo você de trabalhar, você tem que trabalhar correto, né? Afinal, você está lidando com a saúde pública, né? E daí eu falei para ela assim, muda de atividade, que essa atividade que era abate clandestino, eu falei, essa atividade é proibida. Tem uma questão de saúde pública aqui, saúde pessoal também. Você está lidando com aves que você não sabe a origem, você está lidando com evisceração, você pode contrair uma doença vinda das aves, né? Fora os movimentos, são movimentos repetitivos, pode ter problema de pulmão, pode ter problema no braço, tal. Ela falou, eu cuido da minha vida, não sei o que e tal. Eu falei, ok, interditamos e fomos embora. E era bem no meio de uma comunidade, sabe? E tem situações que a gente tinha medo, sim, de verdade. Aí, depois que o processo evoluiu, a gente recebeu um chamado para desinterditar esse local, né? Eu falei, ai meu Deus, já foi, a mulher já estava brava, vou tentar ver o que vai dar, né? Daí a gente retornou, eu peguei o processo, eu olhei o processo, olhei a fachada, eu falei, que estranho. Tinha uma sapataria linda, assim, sabe? Toda iluminada, uma vitrine maravilhosa. Aí eu desci para conversar com o pessoal da sapataria, eu falei, olha, eu estou com um processo aqui, tal, nesse endereço, e aconteceu alguma coisa, venderam para você o imóvel, como é que foi e tal? Você conheceu a avícola? Eu falei, eu conheci, era minha. Depois que a senhora veio aqui, eu resolvi mudar a minha vida. Porque eu tinha problema de tosse, do pulmão, não sei o quê, era por causa das penas da galinha. Meu marido estava com um ler de tanto eviscerar a galinha. Então, a gente resolveu abrir a loja de sapato. Estou muito feliz e agradeço a senhora do fundo do coração. E os seus conselhos mudaram vidas. É verdade, Só verdade. curiosidade, antes de fazer a próxima pergunta, o que seria evisceração? É você tirar as vísceras de dentro da galinha. Esse movimento de você enfiar e puxar, né? Imagine que você abate 100, 200 aves, 300 aves, né? Esse movimento é feito, esse processo na indústria é feito com máquinas, as máquinas que aspiram, né? Elas aspiram. Só que você fazer esse movimento o dia inteiro, você está torcendo o pulso, né? E acaba trazendo lesões de esforço repetitivo, LER, né? Então, ele já tinha esse problema instalado e nem tinha percebido que era porque ele estava eviscerando as galinhas, né? Então, ela agradeceu, assim, no fundo do coração, sair de lá, assim, bastante feliz, né? Com essa situação. E aproveitando que você mencionou essa questão de saúde pública, que estava envolvido nessa questão, e até da zoonose, que você tinha mencionado na história anterior, você acredita que tem fiscais suficientes para combater essas questões? E quais políticas públicas poderiam ser feitas para melhorar essa vigilância? De forma alguma. São Paulo tem um déficit de fiscais enorme, né? Há muitos anos que não tem concurso público. Uma grande leva de profissionais se aposentaram entre 2019 e 2020. E desde então não tem tido concurso público, porque é uma carreira que depende de concurso público, porque você assume como autoridade sanitária, você é um funcionário público e você assume como... você tem poder de polícia, então não é um serviço que pode ser contratado por terceiros, entendeu? Você assume um processo administrativo, você autua, você interdita, então você tem que ter todo esse respaldo como um profissional concursado, né? Então, há muitos anos que não tem esse concurso, está um déficit enorme de profissionais. Então, a questão do concurso público é urgente para a nossa área, né? Quem sabe a gente, através dessa fala, né, consegue sensibilizar aí os nossos governantes a abrir mais oportunidades. Tem muita gente interessada em trabalhar nessa área.
E com relação a políticas públicas, né, eu acho que sempre a capacitação é a melhor política, né? É capacitar os profissionais que trabalham, capacitar os estabelecimentos comerciais, né, através dos seus proprietários, dos seus colaboradores, né? E poder abrir mais, assim, essas cursos, né, mais palestras para sensibilizar a população e as pessoas envolvidas, né, para que entendam o trabalho da vigilância sanitária, né, não aceite como uma punição, né, a vigilância sanitária está lá para orientar sempre, primeiro orienta, né, e depois ela vai agir se você não fizer o que está determinado na lei. Então, a autoridade vai fazer apenas o que está previsto na lei, ela não vai fazer nem mais nem menos do que está previsto. Então, não é uma punição, é apenas um cumprimento do que está na legislação. Então, esse trabalho de mostrar para a população o verdadeiro trabalho da vigilância sanitária, que é de proteção da saúde pública, né? E não de punir, né? Entendo. E nesses 32 anos, você se sentiu sobrecarregada nessa profissão? Não, jamais, não. Pelo contrário, depois que eu me aposentei, eu senti muita falta, porque era um ritmo, assim, alucinante. E eu, como veterinária, eu assumi uma área da vigilância sanitária que ninguém gosta, que é de abate de animais, né? Então, primeiro, por ser veterinária, tem que ter essa competência para conhecer, né, a questão do abate do animal. E depois são situações avícolas, são situações muito críticas, né? Quem depois também quiser ver, tem algumas fotos no meu Instagram, né, @doutoraboanova, tem várias fotos de situações em avícolas que são muito, muito, muito marcantes, assim, e causam muito mal-estar, nojo, né? Eu tive, por exemplo, pessoas que trabalham na limpeza urbana fazendo ação comigo, que vomitaram quando entraram, da polícia também, que vomitaram quando entraram na avícola. Então, a vigilância sanitária também não é para qualquer um, né? A pessoa precisa ser corajosa, né? Ela precisa estudar muito, se capacitar sempre, né? Mas nós temos muitos profissionais aí aguardando a oportunidade, né, de poder ingressar nessa carreira. E como você mencionou a questão da carreira, como que é feito esse processo? Eles têm que passar por algum concurso, alguma prova? Como que é o dia a dia deles? Sim, o concurso ele é feito por profissão, né? Então, tem concurso para nutricionista, tem concurso para médico veterinário, farmacêutico, biólogo, enfim. E daí, o departamento pessoal destina para as áreas que estão necessitando desses profissionais. Quando eles ingressam na área de alimentos, normalmente quem capacita os novos colegas são os colegas anteriores, né? Então, não tem um curso para capacitação previsto, né? Mas sim, o profissional começa saindo com outros colegas, né, que já estão atuando há algum tempo, aprende a função, né? Depois tem que estudar um pouco a legislação, então quando a gente ingressa, eles já dão lá o código sanitário, que a gente tem que saber, a legislação sanitária, que aqui de São Paulo é a portaria 2619, que é uma portaria específica para a higiene de alimentos. E daí o colega saindo junto, né, você vai aprendendo como abordar, né, você vai aprendendo como preencher os autos, né, como você faz toda a montagem do processo administrativo, como que você acompanha, né. E depois disso, cada um desenvolve aí o seu próprio ritmo, né, porque normalmente o profissional que começa com uma ação, ele vai até o final, até que aquele estabelecimento esteja totalmente adequado. Então, ele acompanha o processo administrativo do começo ao fim. E, para isso, sempre tem alguém ajudando, né, e informando como deve ser feito. E ainda no assunto carreira, você mencionou que você é formada em Medicina Veterinária pela USP e fez mestrado e doutorado aqui em Saúde Pública. Como que foi esse processo de mudar da Faculdade de Medicina Veterinária para a nossa faculdade? E no que você fez mestrado e doutorado? Qual foi seu interesse pela saúde pública? Eu sempre gostei, dentro da medicina veterinária, no curso da medicina veterinária, nós temos uma área de tecnologia de alimentos. Então, o veterinário hoje é o único profissional que conhece a questão do alimento do começo ao fim, né? Desde o animal em pé, o abate, né? Desde o animal, do que o animal come, né? O abate,
o processamento até chegar na mesa do consumidor. É o único profissional que conhece toda essa cadeia. Então, eu sempre gostei dessa área de alimentos. E eu tinha lá na veterinária um professor, que é o professor Germano, né? Pedro Germano, que hoje também não se encontra mais nessa casa, mas se aposentou, né? Por idade mesmo, que foi muitos anos aqui da Vigilância Sanitária. E quando eu soube que ele estava aqui, eu sempre gostei muito dele. Eu falei, eu vou fazer nessa área de saúde pública, vou fazer na Faculdade de Saúde Pública. E daí eu passei por um processo seletivo, né, que a gente tem que fazer um processo seletivo para o mestrado e doutorado. Eu fiz para o mestrado primeiro, a minha primeira tese foi comparar o Código Sanitário de Alimentos com o Código Sanitário, né, existia um código específico de alimentos, que hoje em dia não existe mais, com o Código Sanitário atual. E depois o meu professor mesmo me incentivou a fazer o doutorado logo na sequência. E nesse segundo doutorado, o objeto, né, do meu doutorado foi estudar a denúncia como forma de ferramenta de administração dos trabalhos. Então, como que a denúncia movimenta a vigilância sanitária e o que você tira de proveito dessas vistorias que vocês fazem, que a vigilância faz para apurar as denúncias, entendeu? Então, eu mostrei todo o trabalho, né, de atendimento de denúncia, todo o processo, todos os processos administrativos. E mesmo no doutorado, eu falo dessa questão de estar faltando profissionais aí na área de vigilância sanitária. Muito obrigado pela sua participação, Andréia. Eu deixo agora aberto o espaço para os seus comentários finais. Sinta-se livre para falar da sua tese de doutorado, do seu livro, alguma história que você não conseguiu publicar no livro que você gostaria de nos contar. Bom, a tese de doutorado, ela está disponível, né, na biblioteca. Eu trabalhei bastante com essa questão da denúncia e as denúncias trazem muita informação importante para a vigilância sanitária. Então, denunciem sempre que vocês estiverem diante aí de uma infração sanitária. E sobre o livro, né, o livro foi feito com muito carinho, né, ele tem toda uma edição, ele tem ilustrações bastante interessantes, que foi feito por um profissional fantástico, né, então ele leu todo o livro antes de fazer a ilustração, para entender o que eu estava falando. E eu estou muito feliz com a edição, com a direção de arte foi do meu filho, que eu tenho muito orgulho também. E eu espero que vocês gostem, né? Para adquirir o livro também, pode entrar no meu site, www.doutoraboanova.com.br, e ele direciona para o livro, né? Agradeço imensamente pela participação da doutora Boanova. Se você ficou interessado em saber mais sobre as histórias que mencionamos ao longo deste episódio, procure sobre o livro Contos de uma Autoridade Sanitária nas suas plataformas digitais ou então pelo Instagram da nossa convidada. É o @DRABoanova. Agradeço imensamente pela sua audiência qualificada. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensa@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!